iniciando mais uma aula de saúde ambiental. Continuamos com o nosso tema, que é poluição sonora e visual. Dentro do nosso tema saúde ambiental, já conversamos sobre vários tipos de poluições que podem acometer a nossa saúde, principalmente a saúde do ambiente que nós vivemos e, consequentemente, a nossa saúde geral. Então, vamos ver mais ou menos, recapitulando um pouco nessa primeira apresentação, o que realmente pode poluir o nosso meio ambiente. Então, a gente sabe que existiram várias formas de poluição que contribuíram, e a contribuição do homem, o que o homem fez para que isso pudesse gerar uma atitude negativa, levando, muitas vezes, a compromissos grandes e severos de saúde. Então, eu gostaria de mostrar para vocês que há milhares de anos, o homem vem degradando, temas de algumas das nossas aulas anteriores, vem degradando a natureza através de várias agressões, como queimadas, derrubadas de florestas desnecessárias, desenvolvimento industrial, os quais vêm acontecendo a partir do crescimento populacional. O que é o crescimento populacional? É o crescimento, a quantidade cada vez maior de pessoas, principalmente nos grandes centros, nas metrópoles, onde muitas vezes o ambiente não tinha condição de absorver tudo aquilo, onde muitas vezes não tiveram algumas atitudes que permitissem que isso pudesse acontecer. Então, é o que a gente chama de crescimento desenfreado, chegando aos grandes centros, como a gente vê hoje, populações enormes dentro de comunidades com 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, onde numa região que seria um bairro de uma grande cidade, vive quase que uma cidade inteira. A população de uma cidade inteira não pequena, de uma cidade grande, principalmente nos centros mais populosos e nos centros mais maiores da nossa cidade. Como surgiram, voltando, essas formas de poluição e a contribuição do homem para uma evolução de forma negativa? Continuando, a expansão tem sido algo necessário, porém, tem prejudicado cada vez mais o ambiente que vivemos. As consequências que isso nos trazem são muito graves, causando, por exemplo, o tema central da nossa aula, porque onde você tem um crescimento populacional desenfreado, evidente que essas pessoas têm que ir e vir, essas pessoas têm que se locomover. Então, a gente pensa na poluição ambiental, por exemplo, da quantidade de transporte urbano, da quantidade de carros. A gente pensa no lixo, que é outra forma de você poluir o ambiente. Quanto mais gente, mais lixo. Quanto mais gente, muitas vezes mais pessoas desavisadas ou não educadas para isso. Então, temos também um descarte de lixo incorreto. Quando a gente pensa em muita gente, todas as formas de poluição aumentam, principalmente se você tem um grande centro. O que querem fazer? O que é uma poluição visual? Muitas vezes são campanhas de marketing, campanhas de como fazer com que você enxergue determinadas coisas para você poder consumir essas coisas. Então, a poluição visual, ela vem diretamente mostrando a você tudo que pode acontecer naquele grande centro, tudo que você pode consumir, tudo que eles querem que você aumente o seu consumo. E a poluição sonora também consequente desses aumentos populacionais e dessas pessoas não educadas para. Então, voltamos ao que a gente sempre fala em todas as aulas. O mais importante é que vocês tenham uma educação para o meio ambiente, que vocês sejam formadores de opinião quanto à reeducação do meio ambiente. Vamos fazer nossa parte e vamos fazer com que outras pessoas aprendam com isso. Não podemos ficar sentados e apenas esperar que o nosso governo, a nossa prefeitura, os meios de educação fiquem só na mão
da estrutura do Estado, ou da estrutura federal, ou da estrutura municipal. Então, poluição sonora e visual leva a uma má qualidade de vida à população, afetando diretamente a saúde física da pessoa e a psicológica. Não é só a física, porque, por exemplo, quando a gente falou dos outros temas de poluição do ambiente, mais afetavam diretamente a parte física dos indivíduos, das pessoas. A qualidade de vida, sim, ficava prejudicada, e aí, claro, quando a qualidade de vida fica prejudicada, a psicológica também indiretamente fica prejudicada, nos outros meios de poluição, mas mais diretamente era a física. As pessoas adoecem por conta dos outros tipos de poluição. Mas será que a poluição sonora e visual também não interferem? Elas interferem muito no psicológico, mas será que interferindo no psicológico, nós não estamos interferindo no físico? Vocês se lembram qual é a definição de saúde? É um completo bem-estar físico, ok? Emocional, espiritual, social do indivíduo. Não é apenas a presença ou ausência de uma doença física. Pode ser uma doença emocional, pode ser um desconforto emocional que vai afetar diretamente o nosso físico. Aí eu pergunto para vocês, o que é a poluição sonora? Poluição sonora é o excesso de ruídos que afeta a saúde física e mental da população. É o alto nível de decibéis. Decibéis é uma medida de som. Do mesmo jeito que as medidas de distância são métricas, as medidas de peso é o quilo, grama, a centigrama e assim vai. Nós temos a medida do nível de som. O nível de som ele é medido por decibéis. É o alto nível de decibéis provocado pelo barulho constante. E esse barulho constante é proveniente de atividades que podem, atividades no geral, que a gente depois vai citar, cada uma delas, que podem perturbar o silêncio ambiental. A poluição sonora, ela é considerada, então, um crime ambiental. E a gente vai ver por quê, porque inclusive até resoluções e leis que vão regimentar a quantidade de som que você pode fazer no dia a dia, inclusive dando os horários, etc. A gente vai conversar um pouquinho com vocês para vocês verem que é um assunto realmente muito sério se a gente for discutir como saúde de uma pessoa, tá? Então, o que é, continuando, a poluição sonora? Ela é considerada um problema de saúde pública, não só do nosso país, mundial, pois ela afeta a saúde física e mental da população que é submetida a essa poluição. Tá? Como é que ela vai afetar? Então, aí esse desenhinho mostrando para a gente tampar o ouvido. Não basta tampar o ouvido, nós precisamos viver num ambiente menos sonoro para termos saúde. Então, inclusive, por que a gente, os pais, né, os criadores de uma família, de uma casa, devem orientar, porque hoje os jovens estão expostos a sons muito mais altos, além dos que a gente vai mostrar agora, que seria uma poluição ambiental sonora, ambiental. Eles estão expostos à poluição sonora deles mesmos, porque eles colocam esses fones de ouvido num tom, numa altura, numa quantidade de decibéis muito superior ao que o ouvido humano suporta. E eles ficam, às vezes, horas do dia com aquele fone de ouvido, ouvindo música muito alta, tá? Então, a quantidade de decibéis que prejudica o ouvido humano, ela é muito séria. Pode levar não só a uma deficiência auditiva ao longo da vida, não é? Com essa exposição, que a gente chama até quase de trauma acústico. O trauma acústico é uma coisa mais momentânea, mas que pode levar a uma perda auditiva ao longo dos anos por conta dessa quantidade de som excessiva que esses nossos jovens usam nesses fones de ouvido, que às vezes eles põem um fone de ouvido até para não atrapalhar quem está ao seu lado. Mas quem já não viajou do lado de um filho, de um neto, eu, no caso, um neto, que de repente não precisava do fone de ouvido, porque eu estou ouvindo absolutamente tudo, eu digo para eles. Aí, imagina, vovó,
e eu digo, não, vocês vão ver. E eu descubro a música, eu canto junto para mostrar que eu estou ouvindo. Ou seja, eles colocam dentro do ouvidinho, os jovens, dentro do ouvido deles, e de repente todo mundo, não naquela altura, mas está ouvindo. Então vejam como é prejudicial. Mas não posso chamar isso de poluição ambiental. Não posso chamar isso de uma poluição sonora ambiental. Mas vejam quanto o som pode levar a um prejuízo na saúde. Aí, continuando no tema, né, de poluição sonora, ela se dá através do ruído. O que é o ruído? O ruído é o som, é o barulho. E o ruído é um som indesejado provocado por um barulho excessivo, vindo muitas vezes de atividades como atividades industriais, atividades de canteiro de obras, meios de transporte, entre outros. Entre outros. Mas, gente, atividade de canteiro de obra. Quem já morou ao lado de uma grande obra, ou de uma pequena que seja? Canteiro de obra é uma das coisas mais poluentes sonoras que eu posso ter vivenciado. Tudo bem, vivo num grande centro, vivo em São Paulo, mas moro próximo de uma área de construção de metrô, tá? Que era para ter sido, começou em 2012, isso para dar um exemplo. Começou em 2012, terminou, era para ser entregue em 2014 para a Copa, e de repente ela foi entregue agora, não foi? Lembram dessa linha lilás, que todos que moram em São Paulo sabem? Ela foi entregue no final do ano passado. Então vejam o número de anos que quem mora nessa região, quem morou nessa região, e a região não é pequena, eu moro ao lado, mas muitas pessoas moram ao lado, porque essa linha é enorme, ela vem de uma região muito distante, indo até a região central. Então, todo mundo que morou ao lado dessas obras, e essa foi uma, existiram inúmeras obras, não só de metrô, como obras de grandes empreendimentos imobiliários, como qualquer tipo de obra, ela faz um barulho ensurdecedor e ela não respeita conforme o tipo de obra, lei do silêncio, lei do psiu, lei do não sei o quê, não enfrenta. Por quê? Porque é uma obra de utilidade pública, muitas vezes. Então, era dia e era noite, com britadeira, com caminhões dando ré, fazendo aquele sensor de ré, mas assim, não era um, não eram dois, eram inúmeros. Descarga de pedras em algum lugar, descarga de ferro em outro lugar. Então, imagine o barulho que era dia e noite. Então, eu posso, como professora de saúde ambiental, dizer para vocês exatamente que é uma coisa ensurdecedora e é uma coisa muito, muito, muito desgastante física e emocionalmente. Não se dorme direito, não se tem um repouso, não se tem um sossego. Temos que fazer os outros sons que estamos habituados, tipo TV, ouvir uma música, aumentar o volume para ser, porque aquele ruído que a gente chama, que é um som indesejado, ele passa a ser, que a gente chama de, dentro da fonoaudiologia, que é a minha área, um ruído mascarante. Ele mascara o som daquilo que você tem que ouvir. Então, o que você faz com aquilo que você tem que ouvir? Por exemplo, uma TV, por exemplo, um jornal, por exemplo, qualquer coisa, uma música que você queira colocar, ou falar ao telefone, você tem que aumentar o seu tom de voz, ou você tem que aumentar o som que vem do aparelho que você precisa ouvir. E muitas vezes você não ouve. Então, é uma coisa que o canteiro de obra é muito, muito, muito sério. E meios de transporte? Alguém mora próximo de corredores, ou mora de frente, ou tem o seu quarto de frente para a rua, numa rua movimentada? O barulho dos meios de transporte, carros, caminhões, ônibus, motos, barulho de moto é ensurdecedor, é enlouquecedor, tá? Entre outros barulhos que a gente pode citar que acontecem no dia a dia. Por exemplo, jovens passeando e cantando músicas altas, batucadas, etc., na janela da sua casa, por exemplo, de noite, certo? Quando você quer descansar, dormir, ou ouvir um filme, uma televisão, alguma coisa assim, falar ao telefone, conversar com alguém, e você não consegue. Aí eu pergunto para vocês,
ainda dentro de que é poluição sonora. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que eu estava falando para vocês, até da quantidade que nós podemos ouvir, a quantidade de som que nós podemos ouvir, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela é considerada uma das que mais afeta o meio ambiente, hein? E olha que a gente está colocando como, acho que é 10ª aula online, né? Fora o que a gente já conversou presencialmente, a poluição sonora, pela Organização Mundial da Saúde, ela é considerada as da que mais afeta o meio ambiente, perdendo apenas para a poluição do ar e da água. A gente falou de tanta coisa, né? A gente falou de aquecimento global, de sustentabilidade, e, de repente, a poluição sonora ela é considerada até maior, o dano que ela pode trazer ao meio ambiente, o prejuízo que ela pode trazer ao meio ambiente, perdendo apenas, como repetindo, para a poluição do ar e da água. Para alguns ambientalistas europeus, ela já é considerada a forma mais prejudicial, tá? Não é para o mundo inteiro, mas alguns ambientalistas dizem que isso prejudica mais, porque as outras formas de poluição, como eu falei para vocês, elas prejudicam diretamente o físico e indiretamente o emocional, tá? Lembrando novamente que eu não vou repetir a definição de saúde, mas a poluição sonora, ela afeta diretamente o emocional. Afetando diretamente o emocional, o físico vai ser prejudicado de uma forma muito severa. Então, ainda dentro do que é uma poluição sonora e como ela deve ser encarada e como ela deve ser avaliada, nós temos que saber o seguinte: o nível de barulho, pela Organização Mundial da Saúde, o nível do barulho admitido nos grandes centros urbanos, quer dizer, em qualquer lugar o nível é esse, mas nos grandes centros, por conta da somatória de muitos barulhos ao mesmo tempo, existe um nível de decibéis maior que a gente fica exposto. Pela Organização Mundial da Saúde, pode atingir até, no máximo, 50 decibéis. É o que o nosso ouvido humano suporta sem deteriorar, sem se danificar, sem adoecer numa constante, porque nível de sonoro ambiental, às vezes é constante aquele barulho, seriam 50 decibéis. Mais que isso começa a ser prejudicial. Claro que quando você é exposto por 1 hora do dia a superior a 50, é diferente do dano de você estar exposto sempre. Por isso que as maiores fontes de prejuízo na poluição sonora seria, por exemplo, canteiro de obra, seria indústria, seria transporte público, que ficam constantes. É diferente de você ir a uma balada, é diferente, também é ruim, mas é diferente porque são algumas horas que você está exposta àquela quantidade maior do que 50 decibéis. Gente, 50 decibéis, a nossa fala humana, quando você fala baixo com uma pessoa, seria 20 decibéis, 15 decibéis, quando você fala uma conversa entre duas pessoas próximas. Quando você, por exemplo, está dando aula, eu chego fácil nesses 50 decibéis, mas fácil. Por quê? Porque você tem que elevar o seu tom de voz. Acima do que isso seria o que a gente chama quase de grito, tá? Imagine, e o que é verificado nesses ambientes populacionais maiores, mais concentrados, nos grandes centros principalmente, seria o que a gente, superior, que chegaria próximo a 90 a 100 decibéis. Gente, 100 decibéis é uma altura muito forte para o nosso ouvido humano. Mas se a gente for pensar, muita gente ouve sonzinho no fone de ouvido a 70, 80 decibéis fácil. Fácil. Num baile funk chega a 120 decibéis fácil, tá? Então, vocês vejam como é prejudicial. Portanto, repetindo, reforçando, qualquer som que ultrapasse 50 decibéis já pode ser considerado nocivo à saúde. Lembrando, existe até um teste de audição, que não é para saber se você ouve ou não. Existe também, claro. Os testes, a audiometria, é para saber se é um deficiente auditivo, se ele tem 0 de audição ou se ele tem alguma perda. Chama-se audiometria, o mais simples deles, audiometria tonal.
A audiometria tonal, ela é composta não só, chama-se acuidade auditiva, é quanto você ouve. Desde que decibel você já tem percepção do som, por exemplo, da fala humana, tá? Então, a audiometria tonal, ela tem um teste que mostra exatamente quanto você ouve em cada frequência. E tem junto desse teste chamado discriminação auditiva. Aí, essa audiometria começa a testagem em menos 5 decibéis, em 0 decibéis, e de repente você mostra para o examinador, é uma cabine acústica, livre de som de ruído ambiental, livre de ruído externo, onde você, provavelmente, a pessoa que ouve normal, quando chega em torno de 5, 10 decibéis, ele já aperta uma perinha que vai acender uma luz ou levanta a mão. Existem várias técnicas para mostrar para o examinador que você já ouviu que tem som. Ouvir que tem som quer dizer assim, ouviu lá longe que algo foi feito, mas de repente ainda não é o da voz humana, é um apitinho. Aí você mostra que ouviu. Quando você começa a discriminar sons de fala, é entre 10 e 15 decibéis. Então imagine, se 50 é o limite máximo que nós deveríamos ouvir para não começar a lesar o nosso órgão auditivo, imagine o que acontece quando a gente está exposto a um barulho de canteiro de obras, a um barulho de... E canteiro de obras vai desde, por exemplo, um asfalto na rua que ficou danificado e vai lá com a britadeira e depois aquele caminhão jogando pedrinha e depois aquele outro rolo, tipo um caminhão com rolo que vai ter ou um caminhão dando ré, pipi, 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 é acima de 50 decibéis já. Então, imagine. Aí, continuando em poluição sonora e o que a gente pode fazer e da onde ela vem e como a gente é prejudicado, os sons danosos que superam os níveis considerados normais pelo ouvido humano são provenientes de diversos meios. A gente já falou de canteiro de obras, né? E a gente já falou de transporte público, mas não é só. Então, transporte urbano, buzina, sirene, construções, que a gente já falou, máquinas trabalhando ou sendo transportadas em uma pista, em um leito carroçável, casas de show, templos religiosos, aparelhos de som, entre outros, por exemplo, estádio de futebol, não é? Que é aquela gritaria, pessoas muito próximas gritando. Então, são várias as formas de poluição sonora. Ou um filho barulhento em casa que tem uma banda que fica com a bateria o tempo todo treinando, ensaiando, enquanto os vizinhos estão com aquela poluição sonora. Mas durante o dia temos que aceitar, ok, mas não dia e noite, que alguns desses são dia e noite, tipo buzina, transporte, construção às vezes, tá? E aí eu continuo com o tema, mas conhecendo um pouco mais o que é a poluição sonora. Existe até uma frase importantíssima, que causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, pode resultar em pena de reclusão de 1 a 4 anos, gente. Então, poluição sonora, ela pode sim, se você provar que a pessoa fez com o intuito de prejudicar a vida humana, a qualidade de vida humana, a qualidade ambiental daquela região, ela pode até ser pena de reclusão, além de uma multa. Programa do Silêncio. Existe esse programa do Silêncio, que ele é nacional, de educação e controle da poluição sonora. Aí cada região fez com que fez a sua própria lei. Cada município ou cada estado tem a sua própria lei, mas todas baseadas nesse programa do silêncio. Então, tem algumas leis que são mais restritas, mais rígidas, tem outras mais maleáveis, mas toda a cidade tem, todo estado tem, todo país tem. Tá? Regida de forma diferente de acordo com os seus governantes. E aí, continuando essa exposição do homem à poluição sonora, a exposição contínua ao ruído pode causar diversos prejuízos à nossa saúde,
porque provoca um prejuízo à saúde ambiental. E a gente está aqui para defender essa bandeira e mostrar para vocês, durante esse semestre inteiro, que a nossa saúde pode ficar bastante prejudicada, ser bastante lesada, ter um prejuízo muito grande por conta da saúde ambiental. Então, são vários prejuízos que a gente pode ter. Alguns são temporários, outros permanentes. Sensação de ouvido tampado quando você fica exposto a um ruído muito elevado durante muito tempo, ou durante um período muito pequeno, mas se o ruído for muito grande, pode levar até a um trauma acústico. Esse trauma acústico, ele é permanente. Você perde imediatamente após um grande trauma acústico, por exemplo, uma bomba, um disparo, uma queda, por exemplo, de uma explosão, por exemplo. Outro dia eu fiquei 24 horas sem luz porque teve um estouro de um gerador na minha rua. A rua inteira ficou sem luz 24 horas, mas o barulho foi tão grande, de uma explosão mesmo. E se você estiver próximo, tudo bem, eu estava dentro da minha casa, eu não estava do lado, mas você estando próximo de um barulho como esse, você pode ter um trauma acústico, que é uma lesão permanente da sua orelha interna, tá? Do seu ouvido interno, que antigamente se falava ouvido, hoje é orelha média, orelha interna e orelha externa. Porque ouvido é o particípio passado do verbo ouvir. Eu gostava muito mais quando falavam ouvido médio, ouvido interno e não orelha. Eu fico imaginando dentro da minha cabeça, lá dentro do meu osso, uma orelhinha. Não, mas é ouvido ou orelha. Vocês vão encontrar na literatura as duas coisas, mas a nómina anatômica agora é orelha interna. É uma lesão dos ossículos, dentro da nossa cóclea. Então, é uma lesão definitiva, ela é neurológica. A sorte é que não pegam todas as nossas frequências auditivas, pegam só as frequências agudas. Então, a partir de 4.000 Hz, tá? Que é uma divisão dos decibéis na frequência, tá? Os decibéis é quantidade e Hertz é a qualidade. Então, a partir de 4.000 Hz, que são os sons que começam a ficar mais agudos, a partir dos sons mais agudos, você vai perdendo de uma forma bem grande, de 4.000 até 12.000 Hz. Você perde. E você mantém de 0 a 4.000 Hz, e você consegue ainda entender a voz humana, às vezes não discriminar, por exemplo, um S final, porque o S final fica nessa região mais para frente. Vejam o que é um barulho momentâneo. Imagine um constante. O constante não dá um trauma, mas ele ao longo do tempo vai dando um prejuízo igual ou pior, porque inclusive aí ele faz uma perda em todas as frequências, de 0 a 12.000 Hz. Ele vai fazendo uma perda gradativa em todas essas frequências. Então, sensação de ouvido tampado, zumbido contínuo, que aí já é uma coisa mais permanente. Por quê? Porque já atingiu a orelha interna. O zumbido normalmente se dá em lesão já de orelha média ou interna, mas mais interna. Problemas auditivos no geral, dor de cabeça, insônia, dificuldade de concentração, são algumas das coisas que a gente pode ter frente a uma poluição sonora, a exposição de uma poluição sonora maior. Em locais onde o ruído é muito alto, as pessoas sentem dificuldade de relaxar. Eu já vou um pouco além do que essa literatura pesquisada, do que essa literatura levantada para essa aula. Ela vai numa dificuldade de comunicação. Às vezes a gente não ouve o que o outro falou por conta de um barulho, fica no o quê? A comunicação passa a ser repetitiva algumas vezes para que o seu interlocutor ouça. Então, a dificuldade de se comunicar é muito grande, isso leva a um estresse elevado. Aí você não consegue relaxar, se você tiver ido deitar com um som desse, com um barulho desse constante. Se a gente não relaxa, a gente não dorme bem. Se a gente não dorme bem, a gente acorda cansado. E se a gente acorda cansado, tendo que trabalhar no dia seguinte, tendo que ir para a faculdade, tendo que estudar, tendo que cuidar de filhos, tendo que cuidar de casa, o que acontece? Cuidar de casa e de filhos, eu estou dizendo para todo mundo, gente, não sou
uma mulher machista. Eu sou realmente todo mundo, porque hoje em dia homem cuida de filho, homem cuida de casa, ou se não cuida, deveriam começar a cuidar. Então, vai ocasionar o quê? A gente não consegue ter a nossa atividade do dia a dia normal. Um mau humor, porque eu não dormi de noite, eu não relaxei, eu não descansei. Tensão, gera uma tensão muito grande por não conseguir tudo isso. Um estresse e, consequentemente, quando a gente não consegue fazer aquilo que a gente tem que fazer ou se propôs a fazer e se derrotou não conseguindo, gera uma quantidade de angústia muito grande. Quando o ruído, lembra que era o 50, é o nível máximo para não perturbar os nossos ouvidos, para apenas ser uma estimulação sonora de algo que você quer ou tem que ouvir, tá? Acima de 70 decibéis, o corpo fica em estado de alerta constante, mesmo quando ele dorme. O que quer dizer? Aquilo que eu falei já acima agora, nisso que eu comentei com vocês. Alerta constante quer dizer não dormi profundamente, não relaxei, não tive condição de ter aquelas fases do sono alfa, beta, não sei o quê, que levam a um sono profundo e que aí sim você relaxa. Mesmo quando você dorme, você fica em alerta constante. Isto não é só emocional, que são aquelas reações ali que eu falei, de mau humor, tensão, estresse, angústia, falta de comunicação, ansiedade, tudo. Não, te leva a um problema físico direto, além da perda de audição, que pode vir ao longo dessa exposição exagerada. A uma liberação de hormônios que podem levar a doenças cardiovasculares e hipertensão, fora a emocional que eu já citei acima. Então, são várias doenças que podem acontecer por conta dessa exposição exagerada ao som. Continuando na nossa... o que a gente pode fazer? Ainda falando de poluição sonora, tá? Soluções que a gente pode encontrar para pelo menos minimizar. Claro que quem tem que minimizar é a fonte da poluição sonora. Se é no canteiro de obras, que cumpra horários rígidos. Se é no canteiro de obras, que tenha algum aparato, algum dispositivo nesses maquinários para controlar esse som exagerado. Isso não é impossível de fazer. E vocês veem que as pessoas que trabalham em obras barulhentas usam fone de ouvido. Só que a pessoa que mora vizinho não é obrigado a usar um fone de ouvido. E deveria ser. Eles deveriam entregar um fone de ouvido para cada morador da região. Você concorda enquanto estão fazendo aquilo? E não fazem. Então, algumas políticas deveriam ser adotadas. Ou eles deveriam colocar, por exemplo, uma obra de metrô, que tem o dinheiro que o metrô tem, janela anti-ruído nos prédios vizinhos, nas casas vizinhas, nas moradias vizinhas. Por que não? Então, isso que a gente percebe. Ou então, cumprir uma quantidade de decibéis muito inferior e não tão superior como isso. Então, formas que a gente pode fazer. Evitar locais muito barulhentos. Que bom, né? Se eu moro ali, eu não posso evitar. Mas eu posso evitar, já que eu moro ali, já que eu estou exposta a tanto, não ir num baile funk, ou não ir num show, ou não ir num campo de futebol no meio de uma partida Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Então, eu posso evitar, mas evidente que não é o ideal, né? Usar protetor auricular. Usar protetor fone de ouvido ou protetor auricular. Fone de ouvido seria um dos protetores. Protetor mesmo é aquele que vai intra-auricular, como eu vou mostrar para vocês, quando você estiver em locais de trabalho com muito ruído. Voltando, gente, passei por ele. É aqui, esse protetor auricular, ele é interessante, tá? Do mesmo jeito que pessoas que têm um problema para mergulhar, para ir para a praia, não usam um protetor de ouvido para não entrar água, portanto, existem protetores de ouvido muito semelhantes aos protetores de ouvido para não entrar água, que seriam os protetores auriculares para vocês não ouvirem ruído. E olha, gente, ruído, quando eu falo ruído alto, ruído constante, lembrem-se também de uma coisa que é física, que essa não dá para dizer que seja uma poluição ambiental, mas vou lembrar para vocês de um sonzinho que muitas pessoas são obrigadas a ouvirem a noite inteira, que é o ronco do marido ou da mulher ou do filho com quem você durma, que tenha um ronco alto. O ronco, às vezes, passa de 50, 60, 70 decibéis fácil, tá? Então, protetor auricular é para ser usado
não só para poluição ambiental de fora de casa, é usado às vezes para poluição ambiental de dentro de casa. Tá. Continuando ainda em soluções que a gente pode fazer para diminuir essa quantidade de som. Fechar as janelas do carro quando a gente está em local de trânsito barulhento. Andar, hoje em dia é mais tranquilo, né? Porque hoje em dia ainda, mesmo dentro de ônibus, mesmo dentro de transporte público, já tem muitos que têm ar-condicionado. Então, num calor, às vezes, infernal, andar de janela aberta era muito ruim e a pessoa tem que fechar para não... Então, você, assim, escolhe. Ou você quase morre de calor ou quase morre de som elevado. Mas é uma solução, é uma remota solução, não está resolvendo tudo, mas alguma coisa. Andar a pé, exercício é bom para a saúde, reduz a quantidade de poluição do ar e do ruído, tá? Porque você ventila o seu pulmão e você se concentra mais na sua atividade física. E protetor auricular sempre que necessário quando estiver em lugar de muito ruído, tá bom? Aí, outras formas que a gente tem de se proteger, tá? Não usar desnecessariamente a buzina do carro. Gente, vocês já ouviram, já perceberam que quando você está estressado no trânsito, e aquele trânsito parado, e algum carro na sua frente faz uma coisa mais errada ainda, que está falando no celular e não vê que o semáforo abriu, e você já está estressado porque aquele trânsito e o cara ainda não anda, o que a gente faz? Buzina. Tentem buzinar menos, porque isso promove uma corrente de buzinaço. Percebem? Se um buzina, o de trás começa a buzinar, o terceiro de trás começa a buzinar, 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 e isso transforma-se num grande buzinaço por conta de um cidadão que fez uma porcaria lá na frente, por exemplo, falou no celular e não viu que o semáforo abriu ou que o trânsito andou. Mas, gente, você está melhorando porque você conseguiu andar mais 10 metros, mas em compensação você está se estressando mais por causa da buzina, do que vira naquele ambiente. Então, não buzina desnecessariamente. Toquinho para acordar a pessoa que está na sua frente, toquinho para dar um alerta para uma pessoa que ia atravessar, mas não aquele para quê, tá? Evite soltar fogos de artifício desnecessariamente. Eu acho barato essa afirmação, mas era do texto, né? Eu estou seguindo um artigo, então, de uma matéria. Então, evite fogos de artifício desnecessariamente. Desnecessariamente é sempre, né, gente? É lindo fogos de artifício num Réveillon, quando o teu time ganhou, quando tem uma festa, quando tem, por exemplo, um carnaval, abertura de uma escola. Gente, é lindo fogos de artifício, mas vocês concordam que ele é sempre desnecessário? Ele só é necessário quando ele é um sinalizador. Sabe, estou aqui, me resgate, este barco ficou aqui à deriva, então solta um sinalizador. Ou me perdi na floresta, solta um sinalizador. Então, desnecessário, eu achei que essa palavra não precisaria, porque ela é sempre desnecessária. Então, evite soltar fogos de artifício. Claro que a gente de vez em quando vai querer e vai soltar, mas, gente, vamos com parcimônia, porque parcimônia com muita calma nessa hora. Fone de ouvido, que eu já mostrei, então, o protetor auricular, aquele interno, e o fone de ouvido. Sempre é interessante para isolar ruído desnecessário. Mais um pouco. Faça a manutenção dos motores, das máquinas, dos veículos, para evitar que produzam ruídos excessivos. Então, eu falei, mesmo num canteiro de obras, a gente pode controlar, sim, ruídos excessivos, controlando a manutenção desses, fazendo a manutenção de alguns motores, máquinas, veículos empregados nessa obra. Mesma coisa no transporte público, mesma coisa nos veículos automotivos. Se a gente cuidar do nosso carro, das motos que fazem aquele barulho infernal, não há necessidade de, eu nem sei como é que chama, abrir isso, abrir aquilo ou fechar aquilo, mas façam a manutenção para que ela fique dentro de padrões aceitáveis do som que a gente pode receber, que o ouvido humano pode receber. Desliga o motor do carro ou moto quando não estiver usando. Quantas pessoas vão lá esquentar o carro e ficam numa garagem pequena onde tem vizinhos com uma criança dormindo que chegou da maternidade anteontem, de um senhorzinho que está doente, de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e vai dormir de noite. Então, tentem diminuir essas quantidades de som que a gente usa no dia a dia sem precisar.
Não grite em locais fechados. Não escute música com volume alto demais. Isso eu estou falando do ambiente, tá? Saúde ambiental. Não estou falando daquilo que eu dei de exemplo dos nossos filhos adolescentes, dos nossos alunos adolescentes, que ficam com fone de ouvido, às vezes até no meio de uma aula, tá? E ouvindo som alto, incomodando até aquele que está querendo prestar atenção e que está ao lado. Eu estou falando da música alto dentro de um ambiente, tipo sua casa, tipo seu carro, tá? No site da ABEMA, o que é ABEMA? Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, tá? Basta escolher no mapa um estado, você põe dentro do Google, Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, você vai ver no mapa do seu estado, conhecer os órgãos responsáveis pela fiscalização da poluição. Tem vários órgãos, tem os municipais, tem os estaduais espalhados por todo o estado. Por exemplo, vou dar o exemplo da cidade que a gente está, onde eu estou ministrando essa aula para vocês. Tem a lei do PSIL. A lei do PSIL é São Paulo. Vocês já ouviram falar dessa lei do PSIL? Todos os jovens já, né? Porque ela é muito comum de ter que ser respeitada e ela é desrespeitada em alguns lugares, por exemplo. Todos os lugares que tem baile funk, eles ultrapassam o horário da lei do PSIL. Alguns bairros que tem muito barzinho, tipo Vila Madalena, ela é conhecida para pagar multas altíssimas. Os estabelecimentos muitas vezes chegam lá para multar, para fechar, por conta de ultrapassar de muito o horário permitido e a quantidade de ruído emitida. O PSIL fiscaliza estabelecimentos comerciais, indústrias, instituições de ensino, templos religiosos, baile funk ou pancadões, ou qualquer coisa semelhante, tem vários tipos, né, que podem estar espalhados, principalmente, eu digo pela cidade de São Paulo, que a gente está falando da lei do PSIL. Sendo que a lei, ela não permite a vistoria em residências. Olha, aí mora o perigo, porque você pode, dentro da sua casa, fazer. Ainda bem que existem algumas regiões, assim, alguns locais que você mora, tipo condomínio de prédio, condomínio de casas, que tem a sua própria legislação. Porque senão, dentro de casa, ela não poderia vistoriar. Então, você pode fazer uma festa para 200 pessoas dentro da sua casa, colocar o som a noite inteira e atrapalhar o sono de todos os seus vizinhos durante muitas vezes que você faça isso, tá? Ela não permite. E obras, que fofos, não, o que será que teve isso? Vai ver que uma Odebrecht veio e disse, gente, a minha obra vocês não vão fiscalizar, ok? Em troca disso, isso, pronto, com certeza. Por que não obra? Obra é uma das coisas que faz muito, 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 muito barulho na vida, na saúde ambiental de grandes regiões. Com a aprovação, essa lei do PSIL foi uma lei aprovada, ela já existia, mas ela foi aprovada, ou seja, ela foi complementada, feita novamente de uma forma mais atualizada, mas existe há muito mais tempo. Mas a aprovação dessa lei foi em 23 de março de 2016, passou a ser uma lei. Antes era uma resolução, uma norma, mas passou a ser uma lei em 2016. Poluição visual ainda. A poluição sonora e visual, então a gente está partindo agora para a poluição sonora e a poluição visual, que era o nosso tema central da aula. São tipos de poluição que muitas vezes podem passar desapercebidos. Claro que não na forma como eu coloquei poluição visual nessa parte introdutória da aula, eu mostrei os exageros, mas às vezes tem um exagero, tem algo que supera os 50 decibéis, mas que a gente vai se habituando e não vai percebendo que aquilo está nos fazendo mal. Tá? Ela precisa ser muito elevada para realmente a gente perceber. O nosso ouvido já percebeu antes, mas ela precisa ser muito constante e muito mais acentuada para que a gente perceba, não o nosso ouvido já percebeu. E a visual a mesma coisa. São tipos de poluição que muitas vezes passam desapercebidos por fazerem parte do nosso dia a dia. A gente se habitua, o organismo humano se habitua a uma série de coisas. Então, fazendo parte do nosso dia a dia, dos moradores das grandes cidades, a gente muitas vezes não percebe que aquilo está nos fazendo um mal profundo. Entretanto, causam danos
ao ambiente e à saúde humana, afetando seriamente a qualidade de vida. Aí, claro, a gente pôs uma foto dos lugares onde tem, acho que, maior poluição visual, que quem não conhece em loco, com certeza já conheceu em foto, em filme, em alguma coisa, que é a Broadway, né? É o pior. Em cinema, às vezes, muitas vezes a gente vê alguém que diz, não, eu moro em Nova York, perto da Broadway, que o cara tá dormindo, aí fica vermelho o quarto, de repente azul o quarto, de repente amarelo o quarto, de repente uma luz branca dentro do quarto. São esses luminosos que tem em toda a Broadway. Ela é a maior poluição. Tóquio também, tá? Tóquio também tem regiões semelhantes a... Eu acho que aí era Tóquio até, viu? Eu acho que aí era Tóquio, não era Broadway. Mas existem vários centros grandes. São Paulo também tem muito disso. Quem mora próximo por exemplo, de um minhocão, tá? Que o minhocão passa ao seu lado com poluição sonora, e se você abrir a janela, são bares, são isso, são aquilo, é uma vida do centro da cidade de São Paulo absurda lá dentro, tá? Então, o que é realmente uma poluição visual? Poluição visual é, a definição, é o excesso de elementos visuais, vou colocar esse S aí quando mandar para vocês gravada, narrada, tá? Excesso de elementos visuais criados pelo homem que geralmente encontram-se espalhados pelas grandes cidades, como cartazes, anúncios, propagandas, outdoors, banners, placas, além de grafites, pichações, edificações com falta de manutenção, lixo exposto e outros resíduos urbanos. Gente, tudo que coisas que a gente tinha certeza que seria a poluição visual, como cartazes, anúncios, propagandas, outdoor, banners, placas, grafites, pichações, edificações com falta de manutenção, lixo. Chegamos aqui, quando eu falei de lixo para vocês nas aulas de lixo, eu disse também que ele prejudicava o nosso ambiente, não só pelo foco de doenças, porque é um foco de parasitas, roedores e bactérias e vírus e etc. que podem estar ali, como também disse para vocês que ele afetava a nossa saúde pelo visual, tá? Vejam aí, nós estamos falando agora de poluição visual, vejam como eu realmente estava colocando uma coisa lógica. O lixo exposto e outros resíduos urbanos jogados por aí também atrapalham, é uma poluição visual. Quem é que está dentro de um carro ou de um ônibus e de repente passa por uma praça e vê um sofá rasgado ali, não olha e não se incomoda. Então, isso daí afeta a nossa saúde de uma forma bastante elevada. Ainda em poluição visual, o que é? É o excesso de elementos visuais criados pelo homem. São espalhados geralmente em grandes cidades, tá? Aquela parte de banners, de outdoors. Por que é um banner? O que é um outdoor? É um meio de comunicação, é um marketing. Ele está comunicando que veja como isso é legal, compre, ou veja como isso é legal e vá, ou veja como isso é legal e frequente. Ou veja como isso é legal e coma essa comida. Então, é uma forma de marketing, é uma forma de divulgação. Então, é evidente que os grandes centros estão muito mais expostos a isso. E o que é pior, quando a gente fala de cartazes e banners e placas, etc., nas estradas, gente, isso provoca acidente. Então, é diretamente ligado à nossa saúde. Não, a poluição ambiental gerou um acidente, tá? Porque as pessoas olham aquilo e tem placas que vêm em sequência, já viram? Tipo Swift, tem algumas placas que vêm em sequência. Então, você está numa estrada, você vê a primeira, a segunda é uma complementação da primeira, a terceira é uma complementação da quarta, e cada vez você vai ficando mais interessado naquele produto. Então, isso normalmente é mais colocado em grandes cidades ou grandes vias de acesso da cidade ou em grandes estradas, que promovem um certo desconforto visual e espacial. Mas, por outro lado, eles podem ter uma coisa que vai te levar até a consumir. Então, ele atrapalha a tua vida como saúde ambiental, que pode levar até você perder a sua vida por causa daquela saúde ambiental, enfrentando um acidente ou se colocando dentro de um acidente, porque o carro brecou na sua frente numa grande avenida e você estava procurando terminar de ler aquela placa, aquele outdoor, aquela faixa,
tá? Esse tipo de poluição, ele pode ser causado por anúncios, propagandas, placas, posters, postes, fios elétricos, lixo, torres de telefone, entre outros. Essa comunicação visual exacerbada, o que é exacerbada? Exagerada, aumentada, muito mais do que o necessário nas grandes cidades, característico da cultura de massas que incentiva o consumo, são formas de divulgação, são formas de anúncio, de propaganda, tem se descontrolado nas últimas décadas. Leva a uma descaracterização identitária do local. Nossa, que termo bonito, leva assim, então descaracteriza o local, a identidade do local. Ali é uma via de acesso importante, ali é uma estrada, ali é uma praça para você relaxar, sentar num banco, respirar um ar melhor, ver um verde e não ficar sendo estimulada o tempo todo por essa cultura de massas, por esse marketing desenfreado, exacerbado, promovido pelo excesso de informações, bem como a desarmonia do espaço, tá? Perde, descaracteriza a identidade do local, como eu falei bonito lá em cima, descaracterização identitária do local, tá? A desarmonia. O que leva o ser humano a um enorme desconforto visual, que às vezes a gente não percebe que está nos desconfortando, que aquilo está nos atrapalhando. Ao contrário, a gente muitas vezes fala, nossa, nunca soube que esse produto era bom, ou nunca vi tanta informação desse produto, acho que vou comprar. Então, às vezes, você até acha que é bom, mas ele leva um desconforto visual para os nossos olhos, para o nosso órgão visual, afetando diretamente a minha parte emocional, porque afeta minha parte física e a minha qualidade de vida, né? A parte física e a minha parte emocional. Continuando ainda em poluição visual, completando nossa aula de poluição visual e sonora. No Brasil, fica clara a poluição visual, sabe em que período? O que está identificando para vocês essa parte de baixo aí a foto da esquerda da tela? O que está mostrando para vocês? Que agora é proibido, né? Mas não era. Agora é proibido, mas é proibido próximo dos locais de votação. A poluição visual no período de eleições, onde se vê excessivamente propagandas eleitorais em muros de casas, carros, postes, além de panfletos de propaganda eleitoral espalhados pelo chão nas vias públicas. Hoje proibido, próximo dos locais, tem lá uma quantidade, eu acho que são 100 metros, não sei o quê, mas que ainda continuam acontecendo muito em outros locais. Também nas grandes avenidas, em postes, etc., também ficou limitado. Mas ainda tem muita gente que não põe no poste, mas leva um banner e fica na esquina com um poste humano segurando. Sim ou não? Sim. Que não deixa de ser poluição visual. Hoje, a poluição chegou nos meios de transporte, gente. Então, a gente vê os carros, principalmente em dia de campanha eleitoral, a gente vê os carros, ônibus não, mas os carros, quantos carros de propaganda eleitoral vão inteiro colados de adesivo do candidato, né? Mas e nos ônibus, a propaganda hoje é telefonia, é aviação, é meio turismo, quantas coisas vêm grudadas nos ônibus, vem dentro dos ônibus, eles têm agora aquela tipo uma televisãozinha com propaganda 24 horas dentro do ônibus. Às vezes você está lá, sabe, para ser transportada para o seu ambiente de trabalho ou de estudo, você quer mais, é relaxar, é fazer uma leitura e aquilo fica te chamando a atenção, porque às vezes você precisa fazer alguma coisa muito mais proveitosa dentro de um meio de transporte, mas aquilo foi feito para te chamar a atenção. Chamam-se até propagandas subliminares, quando você nem percebe, mas aquilo está entrando no seu sistema nervoso e você está absorvendo aquelas informações. Traseiras de ônibus transformam em verdadeiros outdoors ambulantes, que em alguns casos desviam a atenção dos motoristas com propagandas, às vezes até apelativas. Tá? Eles apelam dentro e você está dirigindo e de repente você fica parado olhando aquilo e bum, bate no ônibus. Isso não é incomum, gente.
É uma das causas de acidente, sim, são essas exposições do homem à poluição visual quando está dirigindo, do ser humano, né? Quando eu falo homem, saibam que eu estou falando de seres humanos. A poluição visual, ela pode gerar muitos problemas de saúde na população, sobretudo mental. Fato que tem sido alertado por profissionais da área da saúde, psiquiatras, psicólogos, terapeutas, mostrando que o estresse que a pessoa chegou, o transtorno psicológico foi pelo cansaço visual, tá? Foi pela inúmera ou quantidade excessiva de informação visual que ele recebeu. Continuando, além dos problemas psicológicos que a gente mostrou para vocês, que a gente vem falando tanto da poluição visual quanto da poluição auditiva, além dos problemas psicológicos, outros como sanitários. Quando eu falei de poluição visual, excesso de lixo sanitário, resíduos, aumento dos acidentes automobilísticos, tanto na cidade como em estradas, uma vez que esse excesso de informações e sinalizações distraem o motorista sem você perceber. Você vai sendo chamado por aquilo, você quer enxergar o próximo. Aqueles em sequência, então, eu acho que são mais criminosos. Seria, então, gente, necessário, e aí entra a nossa participação como população, seria necessário um plano direto, eficiente, inteligente, para que a urbanização da cidade torne-se mais clara e limpa. Algumas padronizações de anúncios e fachadas para promover uma aparência menos poluída. Algumas dessas seria a padronização das anúncios e fachadas, promoveriam uma aparência menos poluída aos grandes centros. Gostei muito dessa fotozinha, por isso que escolhi para colocar, porque vejam, um bebê pode ser lindo, mas, gente, tanta poluição visual assim, ninguém fica bonito. Nada fica bonito. Em outro aspecto, um fator importante é a definição de locais, mecanismos publicitários adequados a cada região da cidade. Estrada não é feita para você perder a sua atenção no ato de dirigir e no ato da locomoção e ficar vendo essa quantidade de coisas. Grandes avenidas, não. Praças públicas, não. Então, tinha que ter um local para isso. Tá? Tinha que ter um local, deviam ter mais estudos. A Secretaria do Meio Ambiente tem grandes projetos. Infelizmente, aqui no nosso país, os grandes projetos às vezes são barrados. Por quê? Por falta de verba. E verba é uma coisa que muitas vezes está sendo desviada. Gente, infelizmente, não podemos esconder. É isso. Gente, gostei muito de dar esse tema, de desenvolver esse tema com vocês. Poluição sonora e poluição visual. Dentro da saúde ambiental, às vezes a gente não percebe que isso pode estragar a vida daquele ambiente, a saúde daquele ambiente, a qualidade daquele ambiente, e isso vai promover em nós exatamente a falta de saúde do ser humano. E não é só do ambiente. Tá? É do ambiente que a gente vive e, consequentemente, da nossa saúde geral. A qualidade de vida, ela depende de uma saúde ambiental justa, boa, decente, limpa, tá? E a nossa vida depende de tudo isso. Um beijo em todos e até a nossa próxima aula.